Olá, internautas, Pastor Jonias, lição da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel, esse primeiro trimestre, Fidelidade. Estudamos todas essas lições, estamos na lição 10, Dimensões da Fidelidade. Dimensões da Fidelidade, lição 10, para o dia 8 de março de 2015. Texto áureo: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Verdade aplicada: como cidadão do céu, o cristão tem obrigações para com Deus e os homens, que se evidenciam no viver fiel em todas as dimensões. Objetivos da lição: explicar o que é fidelidade, estabelecer a diferença entre fidelidade espiritual e social, mostrar os benefícios para quem vive uma vida de fidelidade. Textos de referência: 1 Coríntios 4:2, Apocalipse 2:10, Mateus 25:21. O termo fidelidade vem do latim fidelitate, que significa qualidade ou atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Vamos estudar nessa lição as duas dimensões da fidelidade, a espiritual e a social. Ambas são importantes e necessárias ao crente, pois a Bíblia diz que o salvo deve viver de maneira fiel e digna diante de Deus e dos homens. Em Romanos 14:18 nós temos esta realidade. O homem na dimensão espiritual. O homem foi criado um ser racional, moral e espiritual. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi dotado de intelecto, emoções e vontade, para que pudesse conhecer, amar e obedecer a Deus. A fidelidade na dimensão espiritual se evidencia em atitude que expressa o nosso relacionamento de comunhão com o Senhor. Na tricotomia humana, para quem segue essa corrente, esse relacionamento do homem com Deus é o espírito. Relacionamento que o homem tem com Deus. Nós vamos comentar aqui os pontos, o subponto 1, 2 e 3. Crer e obedecer a Deus. Crer e obedecer é um requisito indispensável para quem relaciona com Deus. Nessa dimensão relacionamento com Deus, relacionamento espiritual, há uma necessidade de não somente crer, mas obedecer a Deus. Seguir aquilo que você crê, que você se propõe a desenvolver, você precisa obedecer aquilo que propõe. Amar a Deus. O amor é a base de tudo. Sem o amor, não desenvolvemos nada concernente às coisas de Deus. O apóstolo Paulo foi enfático quando disse: se eu falasse a língua dos homens, se eu conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e se desse todos os meus bens para os pobres, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine, sem sentido algum. Amar é uma necessidade de quem quer se relacionar à espiritualidade. Devemos fazê-lo para a glória de Deus, em 1 Coríntios 10:31. Partindo dessa premissa,
Entendemos a dimensão social da fidelidade caracterizada como fruto de obediência às leis e normas humanas, como atitude que qualquer pessoa pode realizar. Para o cristão, entretanto, essa dimensão da fidelidade é também expressão de espiritualidade, pois se evidencia em práticas que têm fundamentações bíblicas. Nós vamos ver aqui o cristão e a obediência ao governo humano. O cristão e a solidariedade, o cristão e meio ambiente. O cristão e a obediência ao governo humano. Obedecer às autoridades também, na relação social, é uma necessidade. As autoridades, diz a Bíblia, foram constituídas por Deus, às quais nós precisamos obedecer. Se não obedecemos às leis, se não obedecemos às autoridades, se não obedecemos ao governo humano, como iremos obedecer a Deus? O cristão e a solidariedade. Nesta relação social, desenvolver a solidariedade é algo premente, necessário, urgente, indispensável. Solidariedade. Precisamos entender que aqueles que nos ladeiam precisam da nossa mão amiga, precisam da nossa ajuda e vice-versa. Vivemos em um mundo em que nós dependemos uns dos outros e a solidariedade encaminha isso. O cristão e o meio ambiente. Aqui, nos tempos modernos, é uma questão muito séria. O meio ambiente sendo degradado. E nessa relação social, precisamos entender que o meio ambiente deve ser respeitado, pois são obras das mãos de Deus, e aquilo que o Senhor fez precisamos respeitar e preservar. Resultados provenientes da fidelidade. Fidelidade é mais do que uma virtude humana, é fruto do Espírito Santo. Mesmo em seu aspecto social, onde a fidelidade está mais relacionada à observância de regras e preceitos humanos, para o cristão ser fiel é sempre uma questão de espiritualidade e motivo de recompensa da parte de Deus. Nós temos estipêndios de Deus com relação à nossa obediência, à nossa fidelidade a Deus. Então vamos ver neste tópico 3, na dimensão espiritual. Oh, quantas coisas gloriosas, indeléveis estão reservadas como estipêndio para aqueles que têm uma vida espiritual encaminhada, bem estruturada, bem encaminhada, bem relacionada. Tranquila, saudável, quando somos fiéis ao Senhor, quando temos fidelidade a Ele. Ele nos preserva, Ele está ao nosso lado para promover nossa vida social, para nos bem encaminhar. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Nesta senda gloriosa, temos como resultado o encaminhamento de Deus. A dimensão natural. Na dimensão natural, a recompensa de uma vida de fidelidade a Deus podem ser compreendidas no sentido de que colheremos na dimensão social da vida, ou de nossa vida, mais estabilidade e justiça social, minimização dos sofrimentos humanos e vida mais saudável, dentre muitos outros benefícios. Servir a Deus
e ao próximo com amor e certeza de que seremos galardoados aqui e no porvir, na dimensão natural. A lei da semeadura vai se cumprir em nossa vida. Ninguém deve brincar com as leis de Deus, pois Ele não as tolerará em nosso benefício. O que um homem colhe é o resultado inevitável do que ele semeia. Se sempre devemos ser fiéis em toda a nossa maneira de viver, para que possamos colher os bons frutos dessa semeadura aqui na terra e na eternidade. Aleluia. Colhemos aquilo que plantamos. Se fazemos um bom plantio, certamente nós teremos uma boa colheita. É a lei da semeadura. Ninguém, por acaso, colherá aquilo que não plantou. Colhemos aquilo que plantamos. A revista, através dessa lição da Escola Bíblica Dominical, nos encaminha que precisamos ser fiéis a Deus. E aqui foi tratado das dimensões da fidelidade. A dimensão social, a dimensão espiritual. Na dimensão espiritual, nos relacionamos bem com Deus, temos um bom relacionamento e Ele nos abençoará ricamente como resultado. Isso espiritualmente. Na dimensão natural, na dimensão social, teremos uma vida saudável, somos fiéis a Deus. Estamos na égide das autoridades, obedecendo o governo humano, obedecendo as autoridades constituídas por Deus. E jamais nos chocaremos com elas. Não podemos ter jamais uma vida ao arrepio da lei, mas precisamos estar em consonância com ela, pois as autoridades são constituídas por Deus.